Agora vou dar mais dois exemplos de enzimas, proteínas integrais de membrana, que aceleram processos de transporte. Então, primeiro, que a gente já viu, o GLUT1. Agora a gente vai falar do KCSA e do receptor da acetilcolina. Então, proteína integral de membrana, humano, 496 aminoácidos. KCSA, uma proteína integral de membrana que não está envolvida no fenômeno de transporte de glucose. Ela está envolvida no fenômeno de transporte de... Calma aí. De um íon potássio. Então, GLUT1, transporte de glucose, 496 resíduos. Humano, esse exemplo que eu dei para vocês. KCSA, transporte de um íon potássio. Não é humano, Streptomyces viridis é uma bactéria. Tamanho, 4 vezes 160 aminoácidos. Por que eu escrevi 4 vezes? Porque são 4 cadeias idênticas que se unem. Então é como se eu tivesse 4 pincéis atômicos vermelhos, todos iguais. Eles se unem na membrana das lívidas, formando um poro seletivo para passagem de potássio. Então são 4 covalentemente independentes, mas que para serem funcionais eles se unem. Isso a gente chama de tetrâmero, ou uma proteína com estrutura quaternária. Quaternária não é porque são 4, não. É estrutura quaternária porque é mais de uma cadeia proteica, mais de uma extremidade amino e carboxo, né? Então, aqui o KCSA é um poro seletivo para potássio, enquanto o GLUT1 é um poro seletivo para glucose. 496, esse aqui já tem 640 dividido em 4 e 160. Agora o receptor de acetilcolina é um poro que não é tão seletivo, mas ele deixa passar preferencialmente íon sódio. O tamanho dele agora já é uma proteína gigantesca, 260 mil Daltons. Você leva em conta que a média dos aminoácidos é 110. Ele tem mais de 2.000 resíduos de aminoácidos. Então essa proteína integral da membrana de neurônio, essa proteína integral da membrana da célula muscular, essa proteína integral da membrana que está envolvida no processo de transporte do impulso elétrico e da contração muscular. Essa proteína é uma proteína gigantesca, né? São mais de 2.000 resíduos de aminoácidos. E essa proteína é um poro seletivo para sódio, ok? Então, vou colocar aqui 260 kilodaltons. Isso é mais ou menos 2.000 aminoácidos, ok? Então são 3 exemplos de proteínas integrais de membrana envolvidas em fenômeno de transporte. Então, esse é o primeiro ponto semelhante em todas elas. Todas elas são proteínas integrais de membrana. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, que é a mesma coisa para as 3. Todas elas aceleram processos caracterizados como transporte passivo. Então, essas 3 proteínas estão envolvidas em fenômenos de transporte passivo. Lembra, gente? O que caracteriza um transporte passivo? Transporte passivo é um fenômeno que é caracterizado da seguinte maneira. Você calcula o ΔG do processo de transporte das partículas. Então, nesse caso, calcula o ΔG da movimentação da glucose, calcula o ΔG da movimentação do potássio, calcula o ΔG da movimentação do sódio. Nesses casos, apenas glucose está sendo transportada, apenas potássio está sendo transportado, apenas sódio está sendo transportado. Então, são essas as partículas que estão sendo transportadas. Então, o processo em si é relativamente simples. Só glucose aqui, só potássio aqui, só sódio aqui. Você calculando o ΔG dessas partículas, vai dar sempre um ΔG negativo. Ou seja, o fenômeno em si, se você analisa a partícula sendo transportada, levando em conta o quê? Diferença de concentração por causa da glucose. Diferença de concentração e diferença de potencial elétrico no caso do potássio e do sódio, já que são partículas carregadas, né? Então, levando em conta o potencial eletroquímico ou potencial químico. Se você fizer esse cálculo, você vai conseguir um ΔG negativo. Então, o transporte passivo é caracterizado por um ΔG negativo associado à movimentação da partícula, de todas as partículas. Então, se você leva em conta apenas a movimentação da partícula e de todas as partículas envolvidas, se for mais de uma, todas elas terão um ΔG negativo. Isso aqui é o transporte passivo. Quando uma proteína integral de membrana, está envolvida num fenômeno de transporte passivo, elas recebem o nome de facilitadores de difusão. Então, quando as proteínas estiverem envolvidas em transporte passivo, como é o caso dos GLUTs, desse KCSA e do receptor de acetilcolina,
o nome delas, a gente se refere a essas proteínas como facilitadores de difusão. A difusão em si é o paradigma de todo fenômeno de transporte, né? Então, a difusão, a movimentação de matéria em duas regiões, levando em conta diferentes considerações, diferentes potências elétricas, se tratar de uma partícula carregada. Então, a difusão é um fenômeno passivo por excelência. Então, facilitador de difusão. Proteínas integrais de membrana envolvidas na aceleração de fenômenos que já são espontâneos em si. Fenômenos de transporte que já são espontâneos em si. Então, transporte passivo, ok? Alô? Bom, então essas três proteínas integrais de membrana envolvidas em transporte passivo, a gente chama de facilitadores de difusão. Agora presta atenção numa coisa, pessoal. O que existe de diferente nessas proteínas? Isso aqui, o GLUT, o transportador de glucose, o GLUT1, ele está sempre envolvido no fenômeno de transporte. Então ele é uma proteína, o GLUT1, uma proteína integral de membrana, uma enzima que está permanentemente ativa. O KCSA, esse facilitador de difusão de potássio, ele é sensível a pH intracelular. Ele é ativado quando o pH intracelular cai. Então, esse facilitador de difusão que permite a passagem de potássio, digamos que ele já está um passinho à frente do GLUT, porque agora ele responde a um sinal intracelular, que é a queda de pH, o aumento da quantidade de próton, de H+, livre no ambiente intracelular. Então, esse canal, esse facilitador de difusão de potássio, ele é uma proteína regulada por H+. Aumentou a concentração de H+, intracelular, o canal, o facilitador de difusão de potássio abre. Acetilcolina. O receptor de acetilcolina. Ele é um poro seletivo para o sódio, ele recebe o nome de receptor de acetilcolina porque ele é capaz de se associar a esse neurotransmissor chamado acetilcolina. E é quando a acetilcolina se associa a essa proteína integral de membrana que o canal, ou o poro para a passagem do sódio surge. Então, do mesmo jeito que o pH intracelular caindo faz com que esse poro de potássio abra, o receptor de acetilcolina só vira um canal, um poro para a passagem de sódio, se houver uma ativação pela acetilcolina. Então, o receptor de acetilcolina é um canal de sódio regulado pela presença ou pela disponibilidade da acetilcolina. Então, a acetilcolina, ela gruda na parte extracelular do receptor de acetilcolina. E é essa associação da acetilcolina que faz com que o poro do sódio surja. Então, o canal se abre e o sódio entra. Aqui, o pH intracelular caindo faz o canal de potássio se abrir. E aqui, o canal da glucose, o poro para a passagem da glucose está permanentemente aberto. Certo? Então, estou dando 3 exemplos de facilitadores de difusão, porque os 3 estão envolvidos num processo de transporte que em si já é espontâneo, levando em conta a movimentação das partículas. Primeiro ponto. Só que há uma gradação. Esse facilitador de difusão GLUT1 está sempre funcionando. O KCSA é sensível a uma queda do pH intracelular. E o receptor de acetilcolina é sensível, só passa a funcionar como poro, quando a acetilcolina gruda nas regiões extracelulares, na parte extracelular, que está exposta para o ambiente extracelular, só nessas regiões, só quando a acetilcolina gruda nessa região extracelular. Certo? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o fenômeno de transporte, ele é regulado em várias situações. Existem fenômenos de transporte que ocorrem apenas em determinada situação metabólica. Vou falando de uma maneira mais geral, o fenômeno de transporte em si, como todos os fenômenos celulares, eles são fruto, consequência, eles respondem, eles estão no meio de uma cadeia de transformações que caracterizam o metabolismo. Então, do mesmo jeito que você pode pensar, esse é o ponto. Do mesmo jeito que vocês já viram em bioquímica, que existem enzimas reguladas, enzimas que se tornam mais ativas ou menos ativas, dependendo do que gruda nela, que não é o substrato. Do mesmo jeito que existe isso para a enzima tradicional, existe isso para essas enzimas que aceleram fenômenos de transporte. Então você pode pensar em enzimas, proteínas integrais de membrana envolvidas no transporte, que são sensíveis a determinados sinais. Certo? Aqui eu dei 2 exemplos. pH intracelular e um ligante externo, que é a acetilcolina. Ok? Massa. Agora uma outra diferença entre esses 3 aqui. Esse sempre aberto, esses 2 aqui regulados. Eu vou introduzir aqui uma nomenclatura diferente. Esse GLUT, o transportador de glucose, é chamado de proteína ou facilitador de difusão do tipo carreador. O facilitador de difusão do potássio, KCSA, e o receptor de acetilcolina, facilitador de difusão do sódio, são chamados os 2 de canais. Ok? Eles têm diferentes taxas de velocidade de transporte, eles têm diferentes níveis de saturação, mas a principal diferença é que a gente deve ver as proteínas, facilitadores de difusão, que funcionam como carreador, que é o caso do GLUT, como proteínas que oscilam entre 2 formas. Uma forma acessível para o lado extracelular, outra, e aí gruda o ligante e a proteína muda de estrutura. Então a passagem da partícula, isso tanto vale entrando ou saindo, porque isso é definido por processo de difusão. Né? Tá, depois a gente volta nisso. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, em proteínas do tipo GLUT, dessa classe carreadora, que a gente chama de facilitador de difusão carreador, para cada ciclo de transporte, de passagem de uma partícula, você tem obrigatoriamente uma movimentação, uma oscilação do sítio. Uma hora para fora, exposto para um compartimento, outra hora exposto para outro compartimento. Isso vale para proteínas carreadoras. Quando a gente fala de facilitador de difusão tipo canal, a gente deve pensar mesmo como um canal pré-formado, que ele está constantemente, ou
Falando de outra maneira, para cada ciclo de passagem, a estrutura é única. Você não precisa pensar nesses transportadores de potássio e de sódio fazendo nenhum tipo de oscilação para cada passagem de sódio ou potássio. Então, quando o pH cair, o facilitador de difusão de potássio, ele abre. E ele abre e fica parecido com um canal mesmo, constantemente aberto. Enquanto o sinal, que é o pH intracelular baixo, existir, o canal vai ficar aberto. Tem alguns mecanismos de inativação que depois a gente vai falar. Mas o que é importante é que ele não oscila para a passagem de cada íon potássio. A mesma coisa para a passagem do sódio. Quando existir acetilcolina do lado de fora, ou seja, ele estiver aberto para o sódio vai passar e você não precisa assumir uma oscilação durante a passagem do íon sódio. Essa é a principal característica que diferencia esses dois tipos, classificados como canais de facilitador de difusão, desse facilitador de difusão que é classificado como carreador. Via de regra, quando a gente vai trabalhando com facilitador de difusão, ou seja, proteínas que aceleram fenômeno de transporte passivo, envolvidas na passagem de íons, ok? Íons, sódio, potássio, cloreto, a gente vai estar analisando, a gente vai estar lidando com um facilitador de difusão do tipo canal, que conseguem fazer um transporte numa velocidade muito maior do que proteínas carreadoras, porque justamente não é necessário que para cada passagem de movimentação da partícula ocorra uma movimentação da estrutura que ocorre numa escala de tempo muito maior. Então essa movimentação necessária para o GLUT, para que ele deixe a glucose passar, meio que atrasa o processo. Certo? Quando a gente vai lidando com proteínas com moléculas maiores, né, como glucose e uma série de outras, a gente vai estar lidando com proteínas, via de regra, proteínas do tipo carreadora, quando se tratar de facilitador de difusão. Então essa nomenclatura de canal e carreador, elas são aplicadas a proteínas envolvidas em fenômeno de transporte passivo. Facilitadores de difusão do tipo carreador ou facilitadores de difusão do tipo canal. No caso desse canal, você encontra facilitadores de difusão que são regulados, como esses exemplos que eu dei, por pH ou por acetilcolina. Ok? Então a gente vai começar a fazer essa diferenciação. E vamos voltar sempre, repetir várias vezes todos esses termos. Então, seguindo o que a gente combinou ontem, eu vou mostrar para vocês também, de novo, a estrutura do facilitador de difusão do potássio, o canal, que facilita a passagem de potássio, e também o canal, que é controlado por acetilcolina, que facilita a passagem do sódio, certo? Então, no pinol, eu já coloquei as 3 proteínas que a gente mostrou, que a gente conversou hoje. O 4-PYP, que é esse azulzinho aqui, que é o transportador do GLUT1. Então, se eu chegar aqui e clicar, ele vai desaparecer, tá vendo? Isso aqui é só um jeito fácil de fazer aparecer e desaparecer. 4-PYP. Esse aqui é o GLUT1. Esse aqui é o transportador de potássio, SSA. Esse aqui, o código dele no PDB é um J95. Se eu clicar aqui, ele vai desaparecer, tá vendo? E esse monstrinho aqui, monstrinho não, isso é uma coisa linda, é o facilitador de difusão do sódio, o receptor de acetilcolina. Esse é o que é controlado por acetilcolina. O código dele é 2BR9. Se eu clicar aqui, ele desaparece, beleza? Então, esses eu coloquei aqui, os três juntos para a gente ter uma ideia da escala. Lembra que a gente viu que esse aqui tem 492, esse aqui tem 4 vezes 160, então 640, é um próximo. Nessa estrutura aqui do 1J95, que é o KCSA, o transportador de potássio, o pesquisador ele não conseguiu cristalizar a proteína inteira, então ele teve que quebrar uns pedaços, e também na estrutura, algumas regiões não estavam bem definidas, por isso que ele parece menor, mas na verdade ele é um pouquinho maior, né? São 640 do transportador de potássio contra os 492 do transportador de glucose. E esse aqui que a gente falou é aquele gigantesco, de 260 mil Daltons, que é um transportador de sódio controlado por acetilcolina. Okay? Então a gente pode dar um zoom, vamos aqui só relembrar, vamos destacar aqui da glucose, que é o GLUT1, então se eu clicar aqui, eu vou mandar aqui mostrar o GLUT1, que é o 4-PYP, só cartoon, para a gente relembrar como é que ele é, tá vendo? Aqui a gente dele. Aqui. Vamos pegar aqui no J95, também mostrar cartoon, aqui ó, como é que ele fica. Aqui o jeitão dele. A gente pode girar só ele, só vir aqui no mouse, escolher edição, aí aperta Shift e o botão, e aqui a gente gira só ele, tá vendo as opções? A gente pode ver aqui de cima, tá aqui o canal, a passagem de potássio tá por aqui. Aqui que tá a passagem de potássio. Vamos entrar aqui. A gente pode ver aqui a estrutura dele, tá vendo? Girando só ele agora. Ó, diminuindo. Beleza, vou girar ele só de novo. Vou colocar aqui. Depois eu queria que vocês fizessem um pequeno exercício, descobrir para mim qual é a parte extracelular ou a parte intracelular do transportador de potássio. E aqui, o transportador, vamos dar uma giradinha nela. Opa, beleza. Esse aqui é o receptor de acetilcolina. Vamos pedir para mostrar, que é o 2BG9. Vamos pedir para mostrar como cartoon. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos pedir a cor por estrutura secundária. O que for hélice é vermelho, o que for loop a verde e o que for backstretch amarelo. Isso é bonito, hein? Olha aqui como é que ele é. Nossa senhora. Gente de Deus. Isso é uma representação, né, gente? Sempre lembrando. Isso aqui é o jeitinho que a nossa cabeça funciona para ver a estrutura. É uma obra de arte, digamos assim. Então vamos girar ele aqui. Shift, botão da direita. Ops, Shift. Aqui dá trabalho, ele tem que pensar muito. Para ver aqui. Olha aqui. Show de bola, hein? É muito louco. Olha o poro aqui.
né? Todo o resto é para controlar a passagem do sódio, dependendo da acetilcolina. Então, esse aqui é o receptor de acetilcolina que deixa passar sódio. Esse aqui, o que deixa passar potássio, controlado, sensível à variação de pH intracelular. Esse aqui é o nosso coitadinho GLUT1, que está sempre aberto, deixando passar a glucose. Ok? Depois, então a orientação deles é essa aqui. Eu só não tenho muita certeza qual é a parte intracelular, a parte extracelular. Esse aqui eu lembro que o intracelular, deixa eu colocar ele aqui. É desse jeito. Eu acho que é assim. O GLUT1 é assim, essa parte é intracelular, essa parte é extracelular. Agora depois vocês tentem descobrir se aqui também é intracelular e aqui é extracelular, e aqui, se essa parte enorme aqui é intracelular ou transmembrânico, isso aqui é extracelular. Bom, foi só para mostrar para vocês a estrutura dessas 3 proteínas que a gente falou, desses 3 facilitadores de fusão. Joia, gente. Brinca lá no Timol aqui, é bem divertido. Agora eu vou dar um exemplo de uma outra proteína envolvida em fenômeno de transporte que está presente na membrana do neurônio agora. Então, a gente falou do GLUT3, que está presente na membrana do neurônio, está envolvido em fenômeno de transporte. No outro vídeo, no vídeo anterior, a gente tinha falado de uma proteína que era o receptor de acetilcolina. De acetilcolina. Então essa proteína aqui estava envolvida no transporte do íon sódio, né? Essa proteína é um facilitador de fusão do tipo formador de canal. E mais importante, esse canal ele é controlado por acetilcolina. Então essa proteína presente na membrana dos neurônios, ela torna a membrana do neurônio permeável a sódio, mas só se tiver acetilcolina. A acetilcolina vem do ambiente extracelular, gruda no receptor de acetilcolina, e ao grudar no receptor de acetilcolina, muda a estrutura do receptor e o poro abre. O receptor de acetilcolina, grudado à acetilcolina, é um poro aberto para o sódio. Ok? Então esse é o que a gente tinha visto. Essa é uma proteína grande, né? Aquela história, 260 kilodaltons. Agora eu vou mostrar uma outra proteína que é parecida com aquele canal de potássio da bactéria. Na verdade é muito parecida. Só que essa outra proteína é um canal de sódio, do mesmo jeito que o receptor de acetilcolina. Ela tem por volta de 640 aminoácidos. 640 aminoácidos. E, então ela também é um poro seletivo para o sódio. Ela também é um facilitador de difusão, formador de canal. Não. Só que, além dessa diferença estrutural, que essa é muito maior, o receptor de acetilcolina, do que esse canal para o sódio, ela não é controlada por acetilcolina, mas ela é controlada por, atenção, despolarização. O que significa a despolarização? Significa que a diferença de potencial elétrico entre o ambiente intracelular e extracelular, a diferença de potencial elétrico entre a face intracelular da membrana e a face extracelular. Isso é uma coisa que a gente já tinha discutido quando fizemos os cálculos de variação de energia livre. Toda vez que existia uma razão, partículas positivas e negativas, entre a face interna, o lado interno e o lado externo da membrana, você tem uma diferença de potencial elétrico. Surge como se fosse uma pilha, um polo, uma parte com potencial elétrico mais negativo e uma parte com potencial elétrico mais positivo. Quando a gente fez os cálculos de variação de energia livre, a gente viu que normalmente uma célula em repouso, a gente vai abordar fundamentalmente um neurônio, utilizar como exemplo um neurônio. Num neurônio em repouso, a diferença de potencial elétrico entre a parte extracelular e a parte intracelular é por volta de 70 milivolts, sendo o potencial elétrico maior no lado extracelular. Então, muitas vezes a gente representa um neurônio assim, aqui, a membrana do neurônio, muitas vezes a gente representa assim, mais, do lado de fora, menos. Isso aqui, extra, isso aqui, intra. Então a bicamada lipídica, a membrana do neurônio, funciona como um isolante que separa um polo positivo e um polo negativo. Essa diferença de potencial elétrico a gente representa assim, variação, diferença do potencial elétrico, psi, aproximadamente menos 70 milivolts. Isso aqui é a situação normal de um neurônio em repouso. Okay? Então o potencial intracelular é 70 milivolts menor do que o potencial extracelular. Esse delta é sempre intra menos extra, é uma convenção. Então, no neurônio em repouso, a gente pode imaginar como a parte interna tendo um excesso de cargas negativas em relação à parte externa. Okay? Esse é um dos motivos, pessoal, pelos quais quando você abre um poro que permite a passagem de sódio, na membrana do neurônio, quando você abre um poro, o sódio vai entrar. Porque o sódio, como é uma partícula com carga positiva, ele vai ser atraído por regiões que têm excesso de cargas negativas, ou seja, no caso do neurônio, a região intracelular.
Então, quando você abre um poro na membrana do neurônio, um poro seletivo para sódio, o sódio vai passar do lado extracelular para o lado intracelular. Na verdade, tem um outro motivo, tem um motivo químico também, porque tem muito mais sódio fora do que dentro. Então, o sódio entra no neurônio por dois motivos. Um motivo é químico, porque a concentração de sódio é maior fora do que dentro, e por um motivo elétrico, porque o potencial elétrico da parte intracelular é mais negativo que o potencial elétrico da parte extracelular. Certo? Então, agora o ponto é o seguinte, né? Quando você abre um poro, por exemplo, quando a acetilcolina gruda no receptor de acetilcolina, que é uma proteína integral da membrana do neurônio, e essa associação entre acetilcolina e receptor de acetilcolina faz o receptor abrir e surgir um poro para o sódio entra no neurônio. E como o sódio tem carga positiva, a tendência é que à medida que o sódio entre no neurônio através do canal aberto pela acetilcolina, à medida que o sódio entre, essa diferença de potencial elétrico mude. Porque está entrando carga positiva, está passando carga positiva do lado extracelular para o lado intracelular. E na verdade, pessoal, essa diferença de potencial elétrico muda quando o sódio entra através do receptor de acetilcolina. Chega a mudar tanto que a gente diz que a célula, a membrana, ela mudou o potencial elétrico, ela despolarizou. Nessa região onde o sódio entra, essa região interna aqui, ela vai ficar com um excesso de cargas positivas. Então a gente pode representar quando o sódio entra através de um canal, como esse aqui. Então, se isso aqui seria a situação de repouso, eu não representei aqui o receptor de acetilcolina, mas imagine que o receptor está grudado aqui e veio e grudou a acetilcolina. O poro abre, o sódio entra e entra a ponto de despolarizar a membrana. Entra tanta carga positiva no interior do neurônio que ele passa a ter do lado extracelular uma carga negativa em relação ao lado intracelular. Então isso aqui é a consequência da abertura do canal de sódio controlado pela acetilcolina. A acetilcolina grudou, o canal abriu, o sódio começou a entrar, entrou tanto que a parte interna passou a ter um excesso de cargas positivas em relação à parte externa. Isso aqui a gente chama de neurônio despolarizado. Ok? Isso aqui a gente chama de situação elétrica de um neurônio em repouso. E aqui, despolarizado. Ou seja, inverteu-se a diferença de potencial elétrico. A parte interna passou a ser positiva em relação à negativa. A parte externa passou a ser negativa. Certo? Então a despolarização é isso. E isso aqui pode ser provocado pela presença de acetilcolina associada ao receptor. Agora entra no jogo essa outra proteína. Esse canal que também é um canal seletivo para sódio. Só que ele é ativado agora não por um ligante, mas pelo processo de despolarização. Então o sinal para a abertura do canal de sódio, controlado por despolarização, é a despolarização. Então, isso aqui é um exemplo de um canal de sódio que é regulado não por um ligante, mas por um outro sinal. Que sinal é esse? É a própria despolarização. Então, quando a diferença de potencial elétrico se altera, esse é o sinal para a abertura desse tipo de facilitador de difusão do sódio. A gente vai ver como essas duas proteínas, trabalhando juntas, elas viabilizam uma propriedade ou um comportamento celular fundamental do neurônio, que é a propagação do impulso nervoso. No momento, eu quero que vocês escrevam aí na tabelinha de vocês. Mais um tipo de facilitador de difusão de proteína envolvida em fenômeno de transporte, de enzima envolvida na aceleração de um fenômeno físico, só que agora o sinal para ela passar a funcionar é a despolarização da membrana.